Você quer prosperidade, mas está preparado para administrá-la? E se o dinheiro que você tanto pede a Deus não fosse apenas uma bênção a receber, mas também uma responsabilidade capaz de revelar quem você realmente é? Pense por alguns segundos. Se amanhã sua renda dobrasse, você saberia exatamente o que fazer com esse dinheiro. Se uma oportunidade extraordinária surgisse diante de você, teria disciplina para não transformar prosperidade em desperdício? Se Deus colocasse mais recursos nas suas mãos, eles encontrariam um coração preparado ou apenas desejos maiores? Essa é uma pergunta desconfortável, mas talvez seja exatamente a pergunta que você precisa ouvir hoje. Porque existe uma diferença enorme entre querer prosperar e estar preparado para prosperar. Muita gente ora por abundância, mas continua vivendo sem planejamento. Pede portas abertas, mas não desenvolve disciplina para atravessá-las. Pede aumento de renda, mas não controla os próprios impulsos. Pede liberdade financeira, mas continua escrava da comparação, do consumo e da necessidade de provar alguma coisa para os outros. E talvez você nunca tenha pensado nisso dessa maneira. Às vezes, o maior obstáculo entre você e uma vida financeira mais saudável não é a falta de dinheiro, é a falta de maturidade para lidar com ele. Não estou dizendo que dificuldades financeiras acontecem porque você não tem fé. A vida é muito mais complexa do que isso. Existem injustiças, crises, imprevistos, desigualdades e circunstâncias que não escolhemos. Mas existe uma parte da nossa vida financeira que está, sim, relacionada às nossas decisões, hábitos e prioridades. E é exatamente aí que fé, estoicismo e desenvolvimento pessoal podem se encontrar. Os estoicos entendiam algo que continua extremamente atual. Quem não governa os próprios desejos acaba sendo governado por eles. Você pode ganhar mais e continuar se sentindo pobre. Pode comprar mais e continuar insatisfeito. Pode aumentar seu patrimônio e continuar vivendo com medo de perder. Pode conquistar aquilo que imaginava ser a felicidade e descobrir, depois da conquista, que a ansiedade apenas mudou de endereço. Então talvez a pergunta mais importante não seja como posso ganhar mais dinheiro. Talvez seja quem eu preciso me tornar para administrar bem aquilo que desejo receber. Porque dinheiro amplifica comportamentos. Se alguém é impulsivo, mais dinheiro pode ampliar a impulsividade. Se é generoso e sábio, mais recursos podem ampliar sua capacidade de ajudar. Se vive tentando impressionar os outros, uma renda maior pode simplesmente criar uma vida mais cara para sustentar uma aparência. Por isso, prosperidade sem maturidade pode se transformar em uma nova forma de prisão. E aqui está a parte que quero que você guarde até o final deste vídeo. Deus não precisa ser colocado contra a disciplina financeira. Pelo contrário, a fé pode ensinar você a confiar sem ser imprudente. O estoicismo pode ensinar você a desejar sem ser escravo do desejo. E a educação financeira pode ensinar você a construir sem transformar dinheiro em um Deus. Talvez a verdadeira prosperidade comece quando você aprende a colocar cada coisa no seu devido lugar. Dinheiro é ferramenta. Trabalho é responsabilidade. Disciplina é proteção. Generosidade é expressão de caráter. E Deus não é o meio para chegar à riqueza. Deus é o centro que impede a riqueza de ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Então, antes de pedir simplesmente, Senhor, me dê mais, talvez exista uma oração mais madura. Senhor, prepare minhas mãos para administrar aquilo que chegar. Prepare minha mente para tomar boas decisões. Prepare meu coração para não ser dominado pelo dinheiro. E, se a prosperidade vier, que ela não me afaste de ti. Porque talvez a maior bênção não seja simplesmente ter mais. Talvez seja ser capaz de ter mais sem perder a si mesmo. E é sobre isso que vamos conversar agora.
Existe uma batalha financeira acontecendo dentro de você que talvez não apareça no seu extrato bancário. Ela acontece toda vez que você vê algo que deseja e pensa que precisa daquilo. Acontece quando recebe dinheiro e imediatamente imagina o que poderia comprar. Acontece quando alguém ao seu redor parece estar vivendo melhor e, de repente, aquilo que você possui já não parece suficiente. Você já percebeu como é fácil transformar desejo em necessidade? Uma compra começa como vontade, depois se transforma em justificativa. E quando percebemos, estamos pagando durante meses por algo que já deixou de nos trazer satisfação. O problema nem sempre é quanto dinheiro entra. Muitas vezes é o quanto da nossa mente está sendo controlado pelo desejo de consumir. Os estoicos compreenderam isso há muitos séculos. Para eles, liberdade não significava ter tudo aquilo que se deseja. Liberdade significava não ser escravo daquilo que se deseja. E essa ideia é extremamente atual. Vivemos em uma época em que somos lembrados o tempo inteiro de tudo aquilo que supostamente nos falta. As redes sociais mostram viagens, carros, casas, roupas, restaurantes, investimentos e estilos de vida. O algoritmo conhece nossos desejos antes mesmo de nós mesmos entendermos o que estamos procurando. Você abre o celular para descansar e encontra alguém mostrando uma vida que faz a sua parecer pequena. Então começa a comparação. Você pensa que precisa ganhar mais, precisa comprar mais, precisa conquistar mais, precisa mostrar mais. E sem perceber, começa a trabalhar não para construir liberdade, mas para sustentar uma imagem. Isso é uma prisão silenciosa. E talvez você esteja vivendo nela sem perceber. A fé nos apresenta uma pergunta ainda mais profunda. Quem está governando o seu coração? Porque dinheiro não é apenas uma questão matemática. É também uma questão espiritual. E essa pausa pode ser uma das ferramentas mais poderosas da sua vida financeira. Você não precisa obedecer imediatamente a tudo aquilo que sente. Você pode sentir vontade e esperar. Pode desejar e analisar. Pode ter dinheiro e ainda assim escolher não gastar. Isso é poder. Isso é maturidade. Isso é liberdade. Imagine alguém que recebe um aumento e, em vez de aumentar imediatamente o padrão de vida, decide primeiro organizar as próprias finanças. Quita uma dívida. Cria uma reserva. Aprende sobre investimentos. Desenvolve uma nova habilidade. Começa a construir patrimônio. Essa pessoa talvez não pareça rica nas redes sociais, mas está construindo algo muito mais importante. Opções. E quem possui opções, possui liberdade. Talvez seja por isso que disciplina financeira seja tão importante. Ela permite que você diga não hoje para poder dizer sim amanhã. Não para uma compra impulsiva. Não para uma dívida desnecessária. Não para a necessidade de impressionar. Não para uma vida construída em torno da aparência. E sim para a tranquilidade. Sim para a segurança. Sim para projetos. Sim para sua família. Sim para o futuro. Mas existe uma armadilha aqui. Você pode aprender a controlar seus gastos e ainda continuar sendo dominado pelo dinheiro, porque existe uma diferença entre administrar dinheiro e idolatrar dinheiro. Você pode ter uma planilha perfeita e um coração completamente inquieto. Pode investir todos os meses e ainda viver aterrorizado com a possibilidade de perder. Pode construir patrimônio e nunca sentir que possui o suficiente. Por isso, a verdadeira maturidade financeira precisa alcançar dois lugares ao mesmo tempo: a carteira e o coração. Você precisa aprender a administrar aquilo que possui sem permitir que aquilo que possui determine quem você é. E aqui a fé se torna essencial.
Porque quando Deus ocupa o centro, o dinheiro volta para o lugar correto. Ele deixa de ser um senhor e volta a ser uma ferramenta. Você trabalha para ganhar dinheiro, mas não precisa sacrificar sua alma para acumulá-lo. Você busca crescimento, mas não precisa transformar comparação em combustível. Você pode desejar prosperidade, mas sem transformar prosperidade em identidade. Você pode querer construir riqueza, mas sem esquecer que caráter continua valendo mais do que patrimônio. E talvez essa seja uma das maiores lições que você precisa levar para a sua vida. Não peça apenas a Deus por uma renda maior. Peça também por sabedoria para administrar a renda que você já possui. Não peça apenas por oportunidades. Peça discernimento para reconhecer as oportunidades certas. Não peça apenas por portas abertas. Peça maturidade para não entrar em portas que vão destruir sua paz. E não peça apenas por abundância. Peça domínio próprio para que a abundância não transforme seus desejos em senhores. Porque uma pessoa imatura recebe mais dinheiro e aumenta seus problemas. Uma pessoa madura recebe mais dinheiro e aumenta sua responsabilidade. A diferença não está apenas no tamanho da renda. Está no tamanho do caráter. Então talvez seja a hora de olhar para sua vida financeira com uma nova pergunta. Se Deus aumentasse seus recursos amanhã, você estaria preparado? Você saberia administrar? Saberia investir? Saberia guardar? Saberia compartilhar? Saberia dizer não? Saberia continuar simples? Saberia permanecer grato? E, principalmente, saberia continuar sendo você mesmo? Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter mais dinheiro nas mãos. É ter mais sabedoria dentro delas. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja preparando em você antes de preparar aquilo que você tanto pede. Talvez agora você consiga entender que prosperidade não começa quando você ganha mais. Prosperidade começa quando você se torna capaz de administrar melhor aquilo que já chegou às suas mãos. Porque de que adianta pedir a Deus uma grande colheita se você ainda não aprendeu a cuidar das pequenas sementes? De que adianta pedir uma renda maior se seus hábitos continuam os mesmos? De que adianta desejar liberdade financeira se cada novo aumento de renda também aumenta suas necessidades, seus desejos e sua ansiedade? Talvez a resposta que você esperava de Deus não seja apenas uma porta aberta. Talvez seja o desenvolvimento da pessoa que estará preparada para atravessá-la. Existe uma frase que vale a pena guardar no coração. Deus pode colocar recursos nas suas mãos, mas é a sua maturidade que determina o que você fará com eles. Por isso, não tenha vergonha de começar pequeno. Organize o que você tem. Aprenda antes de arriscar. Quite o que puder. Evite dívidas que alimentam apenas aparências. Construa uma reserva. Estude. Desenvolva habilidades. Invista com responsabilidade. E, acima de tudo, não permita que o dinheiro ocupe o lugar que pertence a Deus. O estoicismo nos ensina a dominar os desejos. A fé nos ensina a confiar na provisão. A disciplina financeira transforma essas duas ideias em comportamento. E talvez essa combinação seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Porque existe uma diferença enorme entre querer dinheiro e estar preparado para prosperar. Querer é fácil. Preparar-se exige caráter. Querer uma vida abundante é fácil. Aprender a administrar, esperar, renunciar, planejar e permanecer fiel aos seus valores quando ninguém está olhando é muito mais difícil. Mas é aí que acontece a transformação. Talvez você esteja esperando uma grande mudança financeira, enquanto Deus está trabalhando primeiro na sua mentalidade. Talvez o atraso esteja ensinando disciplina.
Talvez a escassez esteja ensinando a administração. Talvez uma oportunidade que ainda não chegou esteja dando tempo para você se preparar. E talvez aquilo que você chama de demora seja, na verdade, preparação. Então não despreze a fase em que você está. Comece com o que existe hoje. Se você tem pouco, administre pouco com sabedoria. Se você tem uma oportunidade pequena, trate-a com responsabilidade. Se você recebe pouco, não permita que isso defina seu valor. E se um dia receber muito, lembre-se de quem você era quando ainda tinha pouco. Porque dinheiro pode aumentar o tamanho da sua casa, mas não necessariamente aumenta o tamanho do seu coração. Pode comprar conforto, mas não compra paz. Pode comprar experiências, mas não compra propósito. Pode abrir portas, mas não garante sabedoria para escolher por qual delas entrar. A verdadeira riqueza é poder olhar para aquilo que Deus colocou em suas mãos e dizer: eu não preciso ser escravo disso. Eu posso usar o dinheiro sem ser usado por ele. Posso buscar prosperidade sem transformar prosperidade em um ídolo. Posso construir patrimônio sem perder meus princípios. Posso crescer financeiramente sem diminuir espiritualmente. E essa talvez seja uma das maiores formas de liberdade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se amanhã Deus colocasse nas suas mãos exatamente a prosperidade que você tem pedido, sua vida melhoraria ou seus problemas apenas ficariam maiores? Pense nisso, porque talvez você não esteja sendo preparado apenas para receber. Talvez esteja sendo preparado para sustentar. E existe uma grande diferença. Antes de terminar, faça uma pequena reflexão. Olhe para sua vida financeira e escolha uma atitude prática para começar hoje. Pode ser organizar suas despesas. Pode ser cortar um gasto desnecessário. Pode ser começar uma reserva. Pode ser estudar sobre investimentos. Pode ser quitar uma dívida. Pode ser simplesmente parar de comprar para impressionar pessoas que nem conhecem suas lutas. Escolha uma coisa e faça, porque fé não é desculpa para ficar parado. Fé também é caminhar enquanto você confia. Se essa mensagem encontrou você em um momento importante, escreva nos comentários: eu quero prosperar com sabedoria. Não escreva apenas por escrever. Faça dessa frase uma decisão. E se você conhece alguém que está lutando com dinheiro, vivendo endividado, ansioso com o futuro ou simplesmente tentando aprender a administrar melhor a própria vida, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez você não consiga resolver os problemas financeiros dela, mas pode entregar uma palavra que faça essa pessoa enxergar a própria vida de outra maneira. E talvez esse seja o seu sinal hoje. Aqui nos Sinais do Céu, nós acreditamos que fé não precisa estar separada da vida real. Falamos sobre Deus, propósito, disciplina, desenvolvimento pessoal, dinheiro, maturidade e as escolhas silenciosas que podem transformar o nosso futuro. Então, se você quer continuar nessa caminhada, inscreva-se nos Sinais do Céu e permaneça por aqui. Porque talvez a próxima mensagem seja exatamente aquilo que você precisava ouvir. E lembre-se, não peça apenas a Deus por mais. Peça sabedoria para cuidar melhor do que já existe. Porque prosperidade não é simplesmente ter muito. É receber, administrar, multiplicar e permanecer inteiro. Que Deus abençoe seus caminhos, suas decisões, seu trabalho e tudo aquilo que você colocar nas mãos. E que, quando a prosperidade chegar, ela encontre em você não apenas alguém que pediu por ela, mas alguém preparado para recebê-la.